61 bilhões de mortos, 90 planetas completamente esterilizados, 40 religiões varridas da existência para sempre. Tudo isso em nome do herói que a gente passa 2 horas torcendo no cinema. Se você saiu de Duna Parte 2 achando que o Paul Atreides era o salvador do universo, o novo trailer de Duna 3 acabou de jogar um balde de água fria. E o Frank Herbert, o criador dessa obra original, deve estar rindo no túmulo agora mesmo, porque esse sempre foi o plano. E nesse meio tempo, o trailer faz questão de mostrar que a guerra se alimenta de si mesma, engolindo 10 mil mundos diferentes. A gente vê montagens brutais de guerreiros Fremen saltando de naves em meio a ataques implacáveis em terrenos desconhecidos, e para deixar tudo ainda mais denso, uma conclusão épica vai se conectar diretamente com a nova série prequel de Duna, A Profecia. Ou seja, o que o Paul tá fazendo agora ecoa através de 10 mil anos de história e sangue da linha do tempo da franquia. No trailer insano que acabou de sair, a gente viu saltos no tempo, o retorno impossível de personagens mortos, a introdução do Robert Pattinson em um papel que com certeza vai bugar a galera, e um detalhe minúsculo, mas perturbador sobre o irmão do Paul, a Alia, que esconde o retorno do pior vilão da franquia. A gente achava que a guerra tinha acabado, mas a verdade é que o universo inteiro tá conspirando para derrubar o Império dos Atreides, e o pior inimigo do Paul é o próprio futuro. Mas antes de começar, você já sabe, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu vou postando aqui. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos! Eu sou a Tayla Moitinho. Bom, pra gente entender o que tá acontecendo aqui, a magnitude do que tá acontecendo, a gente precisa se situar da história toda. Entre o final de Duna, parte 2, e o começo dessa terceira parte, a gente tem um salto temporal de exatos 12 anos. O Paul Atreides não é mais aquele garoto assustado, lutando pela sobrevivência. Ele é o imperador do universo conhecido, ele tem um monopólio absoluto da especiaria. A regra é clara aqui, ou você obedece ou você morre. E como eu disse lá no começo, a Guerra Santa que ele tentou evitar nos primeiros filmes aconteceu. E foi um massacre sem precedentes. A gente vê relances rápidos do Paul ainda com o cabelo, conversando com a mãe dele, como quanto mais ele luta, mais o universo revida. Ele ainda veste o traje do pai dele que ele usava, um lembrete visual constante do peso de ser o novo duque e imperador. E a mãe dele chega a ironizar a situação, lembrando que o pai nunca começou uma guerra em proporções galácticas como essa. O Paul tá em um território que não é conhecido, visto em cenas rápidas, deslizando pela Duna com novos dispositivos de vento, mas sem nenhum exemplo histórico a seguir. Mas aqui entra o grande mistério e o problema central desse filme. O Paul é ironicamente o homem mais poderoso do universo e ao mesmo tempo o prisioneiro mais patético dele. Pensa comigo, se o Paul tem presciência, ele consegue ver todas as linhas do tempo possíveis. O passado, o presente e o futuro convergem na mente dele. Mas e se você soubesse exatamente qual é o melhor caminho para salvar a humanidade da extinção, só que para conseguir aí seguir esse caminho, você precisasse cometer assim atrocidades inimagináveis e sacrificar pessoas que você mais ama. Esse é o dilema que quebra a mente do nosso protagonista. Ele tá preso no que o livro chama de armadilha da presciência. Quanto mais ele tenta mudar o futuro, mais ele se acorrenta a ele. E enquanto ele luta com os próprios demônios e tenta manter o universo na linha, menos pior, que mais pra frente vai ser conhecida como o Caminho Dourado, 3 facções gigantescas se unem nas sombras com um único objetivo: assassinar o Paul Atreides. Não é mais uma guerra de exército, é uma guerra de espionagem, veneno e manipulação genética. E falando em manipulação genética, a gente tem que falar sobre o elefante na sala, ou melhor, o dançarino facial na sala. O trailer nos deu um vislumbre rápido do Robert Pattinson como Scytale, e se você só assistiu os filmes até agora, deve estar se perguntando de onde diabos ele saiu. No universo de Duna, além das Bene Gesserit e da Guilda Espacial, existe uma facção bizarra chamada Tleilax. Eles são mestres em engenharia genética e biologia proibida. E o personagem do Pattinson, o Scytale, é um dançarino facial, basicamente um assassino metamorfo capaz de alterar suas feições, sua voz e o seu gênero
para se infiltrar em qualquer lugar. A decisão dele confirma que o diretor, Denis Villeneuve, está abraçando a parte mais louca e profunda da história do Frank Herbert. Mas os Tleilaxos não estão agindo sozinhos. Eles formaram uma aliança profana com a Guilda Espacial e as Bene Gesserits para esse complô, e essa união de forças prova que a atitude do Poe aterroriza tanto o universo que os inimigos mortais precisam dar as mãos contra ele. Até mesmo o Stilgar aparece rapidamente no trailer, lembrando que o fanatismo do Fremen ainda é a base que protege, mas também asfixia as decisões do Imperador. A conspiração contra o Poe é formada pelo Scytale, que é o Tleilaxo, a Reverenda Madre, a Bene Gesserit, a princesa Irulan, que sim, é a esposa de fachada do Poe, e o plano deles é sádico. Eles não querem apenas matar o corpo do Poe, eles querem destruir a mente dele, e para isso eles usam o maior trunfo biológico dos Tleilaxos, o Duncan Idaho. Ele é basicamente um clone feito a partir do tecido de uma pessoa morta. E eles trouxeram, de fato, de volta o Duncan Idaho, igual eu acabei de falar. O nome dele agora é outro, e ele foi programado pelos conspiradores para ser um presente para o Poe, mas, no fundo, ele tem um gatilho mental escondido. O objetivo dele é assassinar o Imperador quando ele estiver mais vulnerável. E essa dinâmica entre o Poe, que sabe o que está acontecendo, sendo manipulado, mas não consegue rejeitar a cópia do seu melhor amigo morto, é o suco do horror psicológico de Messias de Duna. Mas a análise fica ainda mais pesada nos bastidores desse casamento imperial. O Poe casou com a Irulan por política, mas ele se recusa a tocar nela. O coração dele e o leito dele pertencem apenas a Chani. A Bene Gesserit, obcecada por linhagens genéticas, está em pânico porque Irulan precisa gerar um herdeiro real. E a resposta da princesa a essa rejeição, nos últimos 12 anos, Irulan tem envenenado secretamente a comida da Chani com contraceptivos. E o Poe sabe disso. E é aqui que a gente precisa dar um passo para trás e entender a genialidade sombria dessa obra. Se o Poe sabe que a princesa Irulan está envenenando o amor da vida dele, por que ele não faz nada? Porque o imperador do universo permite que tudo isso aconteça debaixo do seu nariz. Porque ele viu o futuro. Nas visões dele, no momento em que a Chani finalmente consegue engravidar e dar à luz, ela vai morrer. O veneno da Irulan na cabeça distorcida do Poe é a única coisa que está mantendo ela viva por mais tempo. Ele está prolongando a vida dela e atrasando a gravidez. Mas a vida cobra e o destino é implacável. No trailer a gente vê a Chani falando sobre gravidez. Ela acha que é um bebê, mas a gente já sabe pela história que são gêmeos. E é por isso que a Chani e o Poe conversam no trailer sobre nomes. Se for menina, vai ser Ganima. Se for menino, vai ser Leto II, em homenagem ao pai do Poe. Quando ela menciona que a criança vai ter a sabedoria do avô, a gente vê um relance astuto, bem rápido, do Leto II já segurando o anel de sinete dos Atreides. E ele vai herdar não apenas o título, mas também os poderes proféticos, nascendo com todas as memórias do universo na mente. E no clímax do trailer, a gente vê o Poe em um palanque com seus seguidores lá, falando que ele não tem medo de morrer, mas ele não pode morrer ainda, precisando garantir que os seus filhos nasçam e a humanidade siga o caminho certo. Olhando para o design do logotipo do trailer, em Duna 1 a gente tinha um eclipse total, em Duna 2 um eclipse parcial, em Duna 3 não tem eclipse, apenas 3 linhas retas. O Sol nasceu e a Lua vai cair. Nos livros o Poe tem pesadelos recorrentes com uma Lua caindo até ele perceber que a Lua na cultura Fremen é a própria mulher dele. A morte dela é o evento canônico que ele não pode impedir se quiser que o universo sobreviva. E quando os filhos nascerem, eles não serão bebês normais. O Leto II já vai nascer com a presciência e todas as memórias dos seus ancestrais, como a própria mãe diz no trailer. E ele tem a sabedoria do avô, literalmente. O avô dela, o Barão Harkonnen, aquele grito insano que a gente vê no pôster e no trailer da Alia, não é apenas fúria dos Fremen, é a possessão. O Barão tá tentando voltar à vida, assumindo o controle da mente da mulher mais poderosa do Império. O horror biológico de Duna atinge o ápice aqui nesse filme. E como se não bastasse a esposa morrendo e o melhor amigo clonado, programado para matá-lo, a gente tem o maior perigo cósmico de todos, a Arya Atreides. A irmã do Poe cresceu e, como a gente viu no segundo filme, ela foi exposta à água da vida ainda no útero, nascendo com todas as memórias dos seus antepassados. A Bene Gesserit chama isso de abominação.
Por quê? Porque a mente de uma criança não tem filtros para lidar com bilhões de vozes do passado brigando por controle. E durante esses 12 anos, uma voz específica tem sussurrado na mente da Arya. Uma voz que a gente conhece muito bem. O avô dela, o Barão Vladimir Harkonnen. O Denis Villeneuve disse que desde o primeiro dia a sua intenção com Duna não era fazer uma jornada do herói tradicional. Ele queria adaptar a essência do que o Frank Herbert escreveu em 1965, que era um aviso assustador que a gente deve ter muito cuidado, mas muito cuidado com líderes carismáticos. O trailer de Duna, parte 3, prova que ele vai entregar exatamente isso. A gente não tá caminhando para um final feliz onde o bem vence o mal. A gente tá caminhando para uma tragédia no espaço. O Paul vai perder coisas irreparáveis para garantir que o caminho dourado seja pavimentado. E saber que o Robert Pattinson, o Jason Momoa e toda essa trama política vão se cruzar nas telas nos próximos anos mostra que a gente está diante de uma conclusão da maior obra de ficção científica da nossa geração. Se o estúdio decidir adaptar Filho de Duna ou Imperador Deus de Duna no futuro, a gente já sabe que vai ser um elenco e equipe criativa totalmente novos, e essa é uma despedida oficial desse arco e a conclusão definitiva da história trágica do Paul Atreides. Mais imagens do novo trailer, focado muito mais nos detalhes dessa trama conspiratória, com certeza vão ser lançados no final desse ano. Então já se prepara, porque o universo de Duna vai ficar ainda mais complexo, místico e perigoso daqui pra frente. Mas agora eu quero saber de você aí. Você acha que o Paul Atreides virou o verdadeiro vilão da história ou ele é apenas uma vítima do próprio poder? E qual é a sua expectativa para ver o Pattinson como um metamorfo assassino? Me conta aqui. E se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu for postando aqui para vocês. E olha, quer dar aquela força extra aqui no canal? Vira membro, além de você ter um ser especial nos comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui nos próximos vídeos e você ainda recebe tudo em primeira mão. E não sai daí porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo, vai estar aparecendo aí na tela agora. Bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.